Abra sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu quero ler os versos 13 e 14. Texto, inclusive, que tem sido muito fortemente discutido aqui por vocês. Pastor João Muniz esteve, acho que 3 vezes na nossa comunidade no ano passado, servindo a nossa juventude por 2 ocasiões e a nossa igreja como um todo em uma oportunidade. E todas as vezes que nós conversamos acerca de algo que está queimando no nosso coração. E a hora que a gente sentado à mesa, o pastor estava ali conosco também, pastor Dinho, e a gente falando sobre aquilo que tem abastecido o nosso coração, aquilo que tem queimado no nosso coração, sabe o que é? É que o povo que o Senhor tem confiado a nós possa correr a sua carreira. Você quer correr a sua carreira, amém ou não? Você não tem que correr, eu quero começar dizendo isso para você, sabe? Você não tem que correr a carreira de ninguém, você tem que correr a sua carreira, a carreira que o Senhor propôs para você. Você está entendendo isso, amém ou não? É óbvio que você vai sempre se relacionar, você vai ouvir, você vai dar voz em seu coração aos pastores dessa casa, mas você não é uma réplica de ninguém. Seja você 100% do que Deus chamou você para ser. Seja você a melhor versão de si mesmo, não seja uma réplica da 25 de março de ninguém por aí. Você está entendendo isso, amém ou não? Então a primeira coisa é correr a sua carreira, amém? Nós falamos tanto da pluralidade do corpo de Cristo, por isso nós queremos incentivar você a descobrir quem você é e correr aquilo que o Senhor te chamou para que você corra. Você está entendendo isso, amém ou não? E a segunda coisa, sabe qual é? Não é só correr, mas é também correr com o quê? Com maturidade. Sabe por quê? Porque correr é importante. Correr é imprescindível. O apóstolo Paulo todo o tempo nos falou acerca da importância de corrermos a carreira que nos está proposta, e devemos avançar e devemos ir para o alvo. E quem é o alvo, igreja? O alvo é Cristo Jesus. Mas nós não podemos correr como nécios. A palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo falando para nós, ainda no livro de Efésios, a gente já vai ler o texto, mas o apóstolo Paulo dizendo para nós assim: vocês têm que prestar atenção em como vocês estão andando, não como nécios. Sabe o que é um nécio? Um nécio é alguém que corre aleatoriamente. Ele está correndo, mas não sabe nem porquê e nem para onde está correndo. Você está entendendo isso, amém? Então o que nós queremos hoje construir aqui coletivamente como uma palavra do Senhor? É corra, mas corra com maturidade. Você entendeu isso, amém? E Efésios então 4:13 diz algo para nós assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe, esse texto acabamos de ler em uma versão que é a NVT, a nova versão transformadora. Os irmãos já conheciam essa versão aqui, amém? Alguém conhecia a NVT aqui? Então deixa eu repetir esse texto, preste atenção. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe o que eu quero trazer para você nesse momento? É que quando nós estamos falando sobre correr, e correr com maturidade, eu preciso te chamar a atenção para algumas coisas que esse texto nos traz. Uma das coisas, quando esse texto coloca para nós que nós alcancemos a unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, essa expressão, conhecimento do Filho de Deus, existe um termo do grego que é o termo epignosis. Não sei se você já ouviu esse termo. Esse termo epignosis está falando de um conhecimento preciso e completo acerca de algo ou de alguém. Você ouviu isso, amém ou não?
Epignosis quer dizer um conhecimento o quê? Preciso e completo acerca de algo ou de alguém. Sabe o que isso quer dizer? Preste muita atenção em algo aqui. A palavra de Cristo, a palavra do Senhor nos ensina que assim como Jesus Cristo foi o primogênito dentre os mortos, e ele recebeu um corpo glorificado, eu e você também receberemos um corpo glorificado e seremos então semelhantes a ele, em novos céus e nova terra. Você está compreendendo isso, amém? Agora preste atenção em algo. Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, como podemos nós querer parecer com alguém o qual não temos epignosis? Ei, os irmãos entenderam isso? Como eu posso querer parecer com Jesus se eu não tenho um conhecimento preciso e um conhecimento integral de quem Ele é? Sabe o que o apóstolo Paulo está nos desafiando aqui? Que para nós chegarmos à estatura de Cristo, nós precisamos primeiro saber quem Ele é. Nós precisamos de Efésios 1:17, carecemos de espírito de sabedoria e revelação, porque apenas a partir do momento que tivemos a revelação de quem Ele é, poderemos então caminhar na direção de sermos semelhantes a Jesus. Libero sobre sua vida essa noite espírito de sabedoria e revelação. Libero sobre sua vida agora que escamas sejam caídas dos seus olhos, para que você contemple como Ele é, e você então possa avançar em se parecer com Ele. Sabe, esse texto traz para nós algumas preciosidades. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, ele fala sobre a versão a qual está projetada para nós, fala sobre a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que é a medida da estatura da plenitude de Cristo? Há uma expressão que muito me atrai, que é a expressão teleios. A palavra teleios, quando foi escrita originalmente no grego, quer dizer alguém que não carece de nada, alguém que já foi testado, aprovado em todas as áreas da sua vida, e por isso é dado como varão perfeito, homem perfeito. Sabe o que nós precisamos avançar, queridos? E eu quero te encorajar a isso. Vamos falar a verdade aqui, abrindo o coração. Quando a gente vira o ano 2019 para 2020, quantos aqui em seus corações naturalmente surge uma nova esperança no seu coração aí, de que um ano melhor estaria por vir? Agora, é muito normal que agora nós estamos já no mês de fevereiro, já passamos aí um mês, e parece que algumas coisas, parece que vão continuar difíceis exatamente como estavam no ano de 2019, tem alguém que se identifica comigo aí nesse assunto também ou não? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra nos ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aprove a Deus aperfeiçoá-lo por meio do sofrimento, a fim de que ele se tornasse o autor, a fim de aperfeiçoar o autor da nossa salvação. Agora olha para mim, por favor, e preste muita atenção, deixa isso entrar, essa verdade entrar no seu coração. Sabe o sofrimento que você está passando nesse momento? Ele coopera para forjar em você o caráter do Filho de Deus, o caráter de Jesus. Sabe aquela provação assustadora que se apresenta a você todas as manhãs? 2 Timóteo 2,15, Paulo orientando o seu jovem filho na fé, Timóteo, dizendo: admoesto de que apresenta-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Peraí, apresenta-te a Deus o que, querido? Aprovado, e só pode ser aprovado todo aquele que é testado e esticado. Por isso, toda vez que você é esticado, você tem uma rica oportunidade de aprender sobre como é o coração de Jesus. Ei, você está entendendo isso, amém ou não? Sabe, eu estou aqui começando a palavra de hoje sobre correr com maturidade, mas honestamente,
eu arrisco dizer que sem maturidade não vale a pena começar a correr. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Aí você vai dizer, então peraí pastor, eu não posso começar a correr se eu ainda estou construindo algumas coisas? Não, você pode correr, assim como Josué correu ao lado de Moisés, assim como Timóteo correu ao lado de Paulo, assim como Eliseu correu ao lado de Elias. Você está entendendo ou não? O problema é que nós estamos vendo uma geração de jovens que querem correr carreira solo. Você pode correr com alguém do seu lado, dizendo assim, qual é a direção, até que você esteja aprovado. Ele diga assim, agora vai, e corra você sozinho, porque eu já fiz a minha parte de te impulsionar para a sua identidade, seu propósito e seu destino. Tem alguém entendendo alguma coisa que nós estamos compartilhando aqui essa noite, amém ou não? Sabe onde eu quero chegar, querido? Deus tem trabalhado muito uma coisa em meu coração: olhar para as dificuldades as quais tem se apresentado diante de mim e dizer assim, eu tenho aqui mais uma oportunidade de entender como Jesus é, porque como eu posicionar o meu coração, é como vai definir se eu estou amadurecendo ou me mantendo como um menino espiritualmente. Quem quer amadurecer aí? Não, eu vou te dar uma segunda chance. Quem quer amadurecer aí? Sabe, para amadurecer, você precisa compreender primeiramente que nós temos uma milha para trilhar. Nós temos que olhar. A maturidade não fala de olhar apenas para nós. A maturidade fala de olhar para Ele e saber como eu estou me assemelhando ou não a Ele. Porque Ele é, preste atenção nisso. Existe uma riqueza nas Escrituras. Jesus Cristo, Ele é o arquétipo da perfeição. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus Cristo é o modelo o qual nós devemos nos espelhar e seguir. Você está entendendo isso? Eu não posso medir a maturidade da minha vida olhando para qualquer um dos irmãos aqui, embora exista sabedoria na multidão de conselhos e conselheiros, mas a maturidade gerada em mim, ela tem como parâmetro a vida, a obra e a ordem de Jesus Cristo. Tem alguém comigo acordado ainda ou não? Sabe um outro aspecto desafiador para nós? Quando esse texto aqui, Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, dizendo assim, vocês precisam do conhecimento do Filho de Deus, porque é só assim que vocês vão amadurecer e chegar à completa medida da estatura de Cristo. Se você olhar o versículo 14, ele nos diz assim, então não seremos mais imaturos. Ali o texto é, não seremos mais como o quê? Crianças. Eu quero parar aqui um segundo. Não seremos mais como crianças ou imaturos. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa bastante simples. Quantos aqui têm vivido algo novo em Deus nos últimos anos? Irmãos, a gente tem visto a obra de Jesus aqui na vida de vocês, essa comunidade. Vocês têm se tornado uma comunidade altamente relevante aqui na cidade de Guarapari. Na verdade, quando eu digo vocês têm se tornado, entenda isso com todo zelo. Vocês estão, na verdade, ampliando a relevância de vocês nessa cidade. Vocês estão entendendo isso? Como eu quis me expressar aqui, amém? E isso é fruto de uma obra de Jesus aqui nesse rebanho. Agora, preste atenção. Uma das coisas que a gente, quando olha para um texto como esse, que nós não sejamos mais como meninos, está falando o seguinte: quando que você pode marcar vidas ou marcar pessoas? Quando você já está correndo uma carreira com maturidade. Essa palavra menino ou imaturo, ela vem do grego nepios, que dá origem à expressão neófito. Você sabe o que é o neófito? O neófito é aquele que facilmente se distrai com alguma nova mensagem, uma nova palavra ou nova revelação, que não necessariamente tem origem nas Sagradas Escrituras. Você ouviu isso aqui, amém ou não? Certa vez o apóstolo Paulo, eu vou até nesse momento assim aproveitar e abordar outra coisa que eu creio ser muito oportuno para a estação que a igreja atual está vivendo. Não apenas vocês aqui, talvez nem estejam passando isso, mas nós temos visto isso ao servir a diversas outras comunidades também. Quando o apóstolo Paulo certa vez escreveu aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse assim:
ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, para que tão rapidamente vocês se afastassem da sã doutrina, e rapidamente tentassem voltar aos costumes antigos do judaísmo? Preste atenção nisso, queridos. O neófito, népios, o imaturo, ele está então correndo num princípio das Escrituras, e qualquer outra voz consegue arrancar aquela boa semente do seu coração, e parece que ele muda de direção. Mas nós queremos correr sim, mas correr com maturidade. Sabe o que é maturidade? Fala de raízes profundas, fala de alguém que pega então alguma coisa que está ouvindo, coloca pelo filtro das Sagradas Escrituras, como os irmãos de Bereia faziam, comparando o que estava acontecendo com o prisma das Sagradas Escrituras, e isso revela a maturidade do nosso coração, isso revela a constância da nossa fé. Os irmãos estão compreendendo a necessidade que nós temos disso? Sabe o que nós estamos traçando então aqui? Que o nosso maior desafio talvez seja no ponto de partida de uma corrida, não apenas na própria corrida, porque é no ponto de partida que nós estamos definindo qual é a direção. Sabe, irmãos, ainda no versículo 14, nós temos algo dizendo para a gente aqui, que nós não devemos ser levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrina ou novos ensinamentos, e também não sermos influenciados por enganos ou mentiras. Existe uma palavra para nós que está muito clara nesse texto de Efésios, capítulo 4, 13 e 14, de que nós estamos sendo desafiados a amadurecermos na fé. Nós estamos sendo desafiados a abandonar as coisas de meninos, as coisas inconstantes. Quer ver uma coisa simples aqui? Quantos têm horário rígido de trabalho na sua semana aqui? Vão acordar amanhã às 5, 6 da manhã aí? Quantos têm aí rotina rígida de trabalho? É bom ou ruim essa rotina rígida? É agradável, se a gente gosta quando o despertador toca lá às 5:30 da manhã e tal. A gente é grato ao Senhor, né, querido? A gente agradece ao Senhor. Mas preste atenção, que uma característica da maturidade é lidar com as demandas, entendendo que aquilo é meu papel e faço aquilo com alegria e paz em meu coração. Você está entendendo ou não? Irmãos, eu não sou pastor tempo integral. Eu tenho o outro trabalho, né? Seria até equivocado da minha parte dizer assim, eu tenho um trabalho, porque o trabalho pastoral é trabalho, irmão. Os pastores aí concordam comigo ou não? Trabalho pastoral é trabalho, mas eu tenho também um outro trabalho. Eu trabalho como professor de química de uma rede educacional do estado do Espírito Santo. E eu tenho que acordar cedo também, dar às vezes 10, 12, 14 aulas num dia. E isso às vezes me cansa. Só que o fato de estar praticamente com 40 anos de idade, quando eu lido com a minha rotina ao longo da minha semana, a maturidade me faz ter constância nos meus afazeres, sem murmurar e sem reclamar. Você está entendendo isso, amém ou não? E agradecer a Deus todos os dias no trajeto do trabalho, aproveitar o momento no carro para fazer o meu tempo de oração. E colocar o carro às vezes debaixo de uma castanheira lá, minutos antes de entrar em sala de aula e abrir meu livro de devocional do Jonathan Edwards, ou as Sagradas Escrituras e olhar ali as duas coisas. Você está entendendo isso, amém? A maturidade faz com que a gente veja a jornada da gente, não mais com um peso de obrigação, mas como parte de um processo de me tornar semelhante a Jesus. De me tirar da meninice e me colocar em teleios, o homem maduro, aquele que foi provado, testado e aprovado pelo Senhor e amadurecido em todas as áreas da sua vida. Tem alguém entendendo uma coisa que nós estamos compartilhando aqui, amém ou não? Diante disso, nós já entendemos então que há uma necessidade para o tempo presente. E a necessidade para o tempo presente é que nós sejamos homens e mulheres maduros.
Me dá uma força nesse momento, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: irmãos, vamos avançar na maturidade. Vamos sair da meninice, vamos avançar, vamos crescer juntos. Sabe uma outra característica da maturidade? A maturidade sabe lidar com a diferença. Você ouviu isso? Uma outra marca da maturidade é: a maturidade sabe lidar com a diferença. Sabe uma das coisas mais desafiadoras? E eu quero muito te chamar a atenção para isso. Talvez muitos de vocês tenham em seus locais de trabalho um ambiente extremamente hostil e difícil de permanecer ali com a mente guardada, com o coração guardado, porque o ambiente talvez seja regado a palavrão, a piadas de imoralidade. O ambiente talvez seja regado a palavras de baixo calão, assim, sabe? Seja altamente difícil você permanecer o tempo todo focado naquilo que você quer. E às vezes a vontade que dá é você fazer uma oração pelo colega de trabalho, mas uma oração com imposição de mãos fechadas assim sobre ele, assim, sabe? Aquela oração assim, tipo, Senhor, leva ele, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que a maturidade fala de você continuar revelando Jesus todos os dias da sua vida a esse que pode se tornar um filho de Deus no próximo domingo? Sabe o que a maturidade fala? A maturidade fala pra gente que a gente não tem que ser fundamentalista religioso. A maturidade fala que a gente tem que ser cristão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo o que você está falando. O fundamentalista religioso, ele pega o seu código de conduta e quer empurrar a goela abaixo das pessoas à sua volta. Sabe o que os cristãos fazem? A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Em Antioquia, os primeiros discípulos de Jesus foram reconhecidos como os primeiros cristãos da história. Sabe por quê? Preste atenção nisso, olha só. Para você usar isso, não para dar carteirada no seu local de trabalho, para você usar isso como combustível para a sua missão. Sabe o que é o cristão? Aquele que reproduz a vida, a obra e a ordem de Jesus. Isso é maturidade. É eu chegar no meu ambiente de trabalho e de estudo e eu vou reproduzir a vida de Jesus. Todo mundo quer ser o primeiro e eu não me importo em ser o último, porque Jesus abriu mão de ser o primeiro para se tornar o servo de todos. É eu chegar no meu local de trabalho e eu não preciso de protagonismo, eu não preciso estar em evidência, eu só preciso cumprir a missão a qual Deus me deu para estar nesse local de trabalho. Irmãos, deixa eu testemunhar uma coisa. Existe um poder no testemunho, você crê nisso, amém ou não? Deixa eu testemunhar uma coisa para você. Local de trabalho onde eu sirvo, já houve um tempo de maior hostilidade em relação ao Evangelho. E um certo colega, o qual ele sempre fazia muito deboche em relação ao Evangelho, e aquilo me agredia muito, porque a gente não consegue também, a gente tem que ser humano, a gente tem que ser verdadeiro e dizer que a gente é humano, tem hora que dá bronca, dá ou não dá, irmãos? Mas dizer que dá bronca não quer dizer que você vai ser bruto com as pessoas, você está entendendo ou não? Você pode até depois ter que ir para o seu quarto e falar assim: Senhor, me perdoa que eu fiquei com raiva, deu vontade de matar aquele ali, Jesus. Você pode até falar isso no seu quarto de oração, mas você não tem que matar ninguém com a palavra, você está entendendo isso, amém? E eu vim suportando hostilidade por um certo tempo e tal. E aí um certo colega em especial, ele teve um problema de uma grave cirurgia, que ela estava sendo repetida várias vezes ao longo de 2 anos, assim. Ele fez a cirurgia no mesmo local, acho que por 4 ou 5 vezes. E aí ele era uma pessoa assim, debochava do Evangelho, zombava do Evangelho, e quando ele não tinha mais nada para fazer, assim, nem os médicos conseguiam dizer mais o que estava acontecendo com ele, ele ligou para mim e falou assim: cara, faz um favor para mim, não me interpreta mal não. Eu falei: fala, mano, o que você está precisando? Vem na minha casa e faz uma oração por mim. Sabe, irmãos, vou falar a verdade, ele não foi curado, tudo bem, ele tem que fazer outra cirurgia depois, tudo bem, mas sabe onde eu quero chegar? Que o fato de eu não tê-lo agredido com as palavras ao longo de tanto tempo de trabalho possibilitou a ele me receber em sua casa para orar por ele.
E de alguma forma a semente foi plantada, porque até hoje, quando nós nos vemos, nós não trabalhamos mais juntos hoje, mas até hoje, quando nós nos encontramos, ele trata comigo e com o evangelho, com tremendo respeito, porque o importante não é a minha honra, o importante é que o nome de Jesus seja honrado. Você está entendendo isso ou não? E pelo amor de Deus, irmãos, vamos transicionar a mentalidade dessa conversa, de dizer, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Irmãos, isso é em favor do evangelho, não é a sua honra não, é a honra do evangelho. São os filhos de Deus que são colocados em posição de evidência e destaque, para que lá de cima eles venham honrar o nome de Jesus. É para você subir no topo de uma montanha para honrar Jesus lá em cima. Não fala sobre não é sobre você, é sobre Ele. Sabe, então preste atenção. Nós estamos falando de coisas práticas aqui em relação à maturidade. A maturidade, ela tem que afetar você, ela tem que tirar você de onde você estava, te colocar no novo lugar. A maturidade tem que nos fazer refrear a língua. Ei, preste atenção nisso, eu vou repetir isso. Quem estiver anotando, anota isso, por favor. Não precisa postar nas redes sociais, não é só anotar e viver depois, tudo bem? Então preste atenção, a maturidade precisa nos fazer guardar a língua dentro da boca e os dedos longe do Facebook. Tudo bem o que eu disse ou não? Sabe, a maturidade é capaz de olhar alguma coisa que não faz o menor sentido. Você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Sabe uma coisa simples? Uma coisa muito simples. Vou usar um exemplo bem rudimentar aqui. Pastor Jim chegou, por exemplo, fez alguma coisa totalmente equivocada, sabe? E aí eu vou, cheio do meu jeitão, eu vou lá, vou falar com o pastor Jim. Peraí, vocês são ovelhas de que pastor aqui nesse rebanho? É o pastor João Muniz, é a jurisdição dele com a equipe pastoral. Eu não tenho nada que meter no pastoreio do João Muniz em cima da vida do pastor Jim. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? A maturidade também fala de você saber qual é a sua posição. Você não põe a mão, o dedo onde você não deve. Você respeita a jurisdição a qual você foi colocado. Você está entendendo isso, amém ou não? Isso é maturidade. Estamos falando de coisas práticas aqui que podem te ajudar a começar a olhar e dizer assim, isso daqui eu tenho que melhorar, isso daqui eu tenho que avançar, isso daqui eu tenho que crescer. A maturidade, quantos são pais aqui, por favor? A maturidade fala de você olhar para um outro casal com filhos, que você discorda do jeito deles educarem os filhos, e você não precisa violentar verbalmente esse casal. Se você é parte de uma liderança, você tem um encargo da parte de Deus de orientação e condução. Você está entendendo isso, amém ou não? Mas não quer dizer que você vai entrar na vida dos outros, sabe? E fomentar coisas quais nem te competem. Isso é maturidade. São coisas práticas que vão tirar a gente de um lugar e vão levar a gente a um outro lugar de relacionamento com o corpo de Cristo. Você sabe por quê que nós temos tanta dificuldade com o corpo de Cristo, às vezes na localidade a qual reunimos? Porque nós mesmos falamos demais. Nós mesmos falamos demais e criamos essas animosidades. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, amém? Agora o silêncio imperou um pouquinho assim, sim ou não? Irmãos, eu estou compartilhando isso porque essas são as nossas lutas lá na nossa igreja também, tudo bem? Entenda que isso daqui não é um apontamento aqui para Ministério Vinde em Guarapari, isso é um apontamento para o corpo de Cristo na face da terra. Isso é Bíblia, irmão, isso é Bíblia. É a gente pegar a Bíblia. Sabe o que nós precisamos fazer para ter maturidade? A gente precisa pegar as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro. Irmãos, eu estava pegando a carta de Paulo esses dias, aí estava lendo algumas coisas, eu olhei assim, falei, meu Deus, Efésios está dizendo para a gente respeitar as autoridades civis. Ei, preste atenção nisso, ei, respeitar o que eu disse? As autoridades civis. Quem são as autoridades civis? Pensando no âmbito da nossa federação, está falando em presidência da república. Pensando em nosso estado, está falando de governador. Na nossa cidade, prefeito.
Está falando de respeitar a polícia. Mas não. Respeitar as autoridades civis. Você está entendendo isso ou não? Porque a palavra está nos ensinando isso, orar pelas autoridades. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Sabe, isso é maturidade. Irmãos, eu quero ser mais maduro em 2020 e daqui para frente. Eu quero ser mais maduro. Eu quero dar menos problemas para os meus irmãos como eu dei em 2019. Sabe que assim, às vezes a gente fala do grupo pastoral de uma comunidade. Gente, nós somos gente, a gente erra também. E às vezes a gente olha algumas situações e a gente fala assim, eu não quero mais falhar nessa questão, e eu quero ser mais maduro em 2020, eu quero saber se você está comigo nessa daí ou não. Vamos crescer, vamos amadurecer, sabe? Sabe uma das coisas que é sinal de maturidade? Vamos para mais uma marca da maturidade? Marca da maturidade é falar verdade em amor. Tem gente que entra na onda aí do super sincero. Não, eu vou falar a verdade. Para. Jesus veio em graça e em verdade. Você ouviu isso, amém ou não? Jesus veio em quê, por favor? Em graça e em verdade. A graça, ela é flexível, ela é inclusiva. Você está entendendo isso, amém ou não? A verdade, ela confronta. Se você for apenas com a graça, você vai se tornar um frouxo permissivo. E por isso que Paulo escreveu Romanos capítulo 6, dizendo: acaso continuaremos nós pecando, para que a graça aumente? Definitivamente não, amém, queridos? Agora preste atenção, que a verdade também, só a verdade sozinha, só a verdade pode matar a vida de alguém, pelo rigor com o qual você comunica alguma coisa. Por isso que Jesus veio em graça e em verdade. Sabe o que isso significa? Que a verdade vem e nos confronta e nos desmonta, porque nós somos expostos a Cristo Jesus e vemos a nossa miséria. E aí a graça se apresenta e diz: mas a graça é sobre todos nós, para fazer de nós homens e mulheres justificados pelo sangue de Jesus. Tem alguém entendendo alguma coisa aqui? Amém? Queridos, precisamos de maturidade para os dias atuais. Precisamos de maturidade para o tempo presente. Sabe qual é o anseio de certamente da equipe pastoral dessa casa, dos líderes dessa casa? O desejo certamente é de ver um povo que ouve o conselho, preste atenção nisso, um povo que ouve o bom conselho das Sagradas Escrituras e sabe o que fazer e como andar. Você está entendendo esse princípio tão singelo aqui ou não? Todo pastor, todo líder, o maior anseio é que você tenha uma conduta e uma postura de tamanha maturidade, que você ouça o que a palavra diz, você então se propõe a obedecer, e você caminha em obediência, porque você já tem, preste atenção no que eu vou te falar aqui, só os maduros conseguem obedecer integralmente. Preste atenção nisso. Somente os maduros conseguem obedecer integralmente. Os imaturos ficam perguntando o porquê. Ouviu isso ou não? Só os maduros conseguem obedecer integralmente. Os imaturos ficam perguntando o porquê. Irmãos, eu não quero ser daquele que ouve uma palavra do Senhor e pergunta ao Senhor por que eu devo fazer isso ou aquilo. Mas eu quero ser daqueles que corresponde dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pode me enviar para onde eu precisar ir e eu quero te obedecer, eu quero corresponder à tua palavra. Existe então algo para nós. Eu quero correr, mas quero correr com maturidade.
Já entendemos então a primeira parte da mensagem sobre maturidade. Falamos de coisas práticas, aqui não falamos, irmãos. Coisas simples que você pode fazer, querido. Sabe uma coisa simples que você pode fazer para crescer em maturidade? Nós estamos vivendo no tempo, na era, onde fazemos parte de uma igreja, amém? E como parte dessa igreja, quer ser igreja? Leia aqueles que mais escreveram para a igreja. Quem mais escreveu para a igreja? Leia as cartas de Paulo. Leia as epístolas de Pedro. Leia a epístola de Tiago. Irmãos, e aí teremos uma caminhada mais madura como igreja, como irmãos aqui em Cristo reunidos nesse lugar, amém? Eu quero falar então sobre a corrida. Primeira coisa, nós não falamos apenas de andar numa direção, nós estamos falando de quê? Correr. Para você correr, você precisa de 3 coisas, que eu quero deixar registrado aqui. Você precisa de motivação, direção e combustível. Ouviram aqui, amém ou não? Para que nós possamos correr, a primeira coisa que nós precisamos é motivação. A segunda é direção. E a terceira é combustível. Preste muita atenção numa coisa. Existe uma preciosidade, algumas pérolas nas Escrituras, para que nós possamos então buscá-las e cultivar isso, cultivar um entendimento em algumas coisas. Sabe quando nós ouvimos a expressão maratona? Você já ouviu esse termo ou não? Maratona, vamos correr a maratona, a meia maratona e tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, dizendo que nenhum homem, nenhum obreiro se detém com negócios dessa vida, nenhum soldado se prende com as coisas dessa vida, mas ele deve fazer o quê? Ele deve obedecer àquele o qual o arregimentou, aquele o qual convocou para a jornada, para a corrida e para a carreira. Você está entendendo isso, amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que o apóstolo Paulo falava tanto sobre correr a carreira? Sobre realmente correr a corrida, guardar a carreira e finalizar a carreira e guardar a fé. Por que Paulo falava sobre correr? Por que Paulo falava sobre maratona? Preste atenção nisso. Existia uma cidade onde foram inaugurados os Jogos Olímpicos. Qual foi essa cidade a qual foi inaugurados os Jogos Olímpicos? A cidade de Atenas. Existia uma cidade a 42 quilômetros de distância, a cidade conhecida como Maratona. Ei, você ouviu isso ou não? A cidade a qual era a sede dos Jogos Olímpicos, qual era? Atenas. E uma cidade a 42 quilômetros de distância conhecida como Maratona. E como era isso? Na época dos Jogos, muitos escravos eram os atletas dos Jogos. Os escravos eram colocados em cima de alguns carros de madeira, saindo de Atenas, e eles então eram levados para essa cidade, levados para a Maratona. E aí quando alguém chegava e perguntava assim: para onde vocês estão indo? Qual era a resposta deles? Estamos indo para a Maratona. E o que eles tinham que fazer? Chegando naquela cidade, Maratona, eles então eram despidos, para que a roupa não lhes fosse nenhum tipo de peso. Eram despidos e colocados na corrida até chegar de volta em Atenas. E aí quando eles estavam passando pelo caminho, eles sabiam que o prêmio que eles ganhariam quando chegassem e ganhassem ali o primeiro lugar, eles seriam então libertos, não seriam mais escravos. Você está entendendo isso, amém ou não? Então eles começavam a correr, porque se eles chegassem em primeiro lugar, eles não seriam mais escravos, mas sim seriam homens livres. E aí preste atenção em algo. Quando um escravo, então ele tinha essa condição, só tinham 2 formas para os gregos de ele ser livre. Primeiro era ganhar a prova saindo de Maratona e chegando na Grécia, chegando em Atenas. A segunda forma é se ele conseguisse comprar a sua liberdade. Você está ouvindo isso, amém ou não? Aí o que acontecia? À medida que então os escravos começavam a correr, aí os donos daqueles escravos começavam a olhar e diziam assim: aquele meu escravo vai ganhar a prova. E se ele ganhar a prova, eu perco esse escravo. Então os próprios donos dos escravos pegavam pedras preciosas e jogavam no caminho. E aí à medida que aquelas pedras preciosas eram jogadas pelo caminho, muitos dos corredores eram fortemente tentados a fazer o quê?
a parar a corrida, recolher as pedras preciosas para ver se conseguiam juntar o dinheiro necessário para conseguir então comprar a sua liberdade. Os irmãos estão entendendo isso, amém ou não? Sabe o que Paulo estava usando como uma alegoria naquele tempo então? Paulo estava dizendo assim: vocês estão em uma corrida, não permitam que as coisas as quais são jogadas como aparentes preciosidades ao longo do caminho, tirem os seus olhos do foco e do alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus, e terminem a carreira. Paulo estava dizendo assim: não permita que nada que seja uma aparente preciosidade nessa era, nesse tempo, tire os seus olhos do alvo o qual você deve estar. Irmão, pode jogar diamante, pode jogar rubi, pode jogar o que for, pérola e qualquer outra coisa, que os nossos olhos estejam em Jesus. Que os nossos olhos estejam nele. Sabe qual tem que ser a sua motivação? Você já parou para pensar no que é a palavra motivação? A gente não para pensar, né? Então vamos devagar. Motivação fala do motivo o qual me move para alguma ação. Você está entendendo a simplicidade desse princípio, amém? Sabe qual é o motivo que me move para a ação de correr, para essa jornada, para essa corrida? Sabe qual é o motivo? O motivo é que assim como Jesus é o primogênito dentre os mortos, está sentado à destra do Pai, eu, certo momento da minha história, também vou receber um corpo glorificado e poderei vê-lo como Ele é. A Bíblia diz que esses olhos aqui hoje, tem coisas que nós vemos e outras nós apenas cremos, mas o dia que nós formos como Ele, o veremos como Ele é. E isso precisa ser o motivo que nos move a correr, o motivo que nos tira do repouso da inércia e nos coloca em movimento, correndo a carreira que nos está proposta. Sabe um homem que me encanta nas escrituras? Jacó. Tem uma experiência que eu estava lendo nas escrituras, e eu falei, meu Deus, sabe quando você está lendo nas escrituras, e uma pérola parece que pula assim da palavra para você? Eu falei, eu nunca tinha notado isso. A experiência de quando Jacó foi apresentado a Faraó pelo seu filho José. Os irmãos estão lembrando dos 3 personagens que eu estou falando aqui, amém? Jacó, seu filho José, já estava no Egito. Jacó agora e toda a sua família é trazida para morar nas terras de Gósen, próximo ao Egito, nas proximidades ali do Egito. Então o próprio Faraó, e olha, perceba isso aqui, olha a maturidade, olha a maturidade. Faraó diz assim: eu quero conhecer seu pai. Só tem um motivo de Faraó, alguém que se auto-intitulava um semideus, querer conhecer o patriarca dos hebreus. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque vive em José alguém distinto. Todas as vezes que eu e você formos homens e mulheres distintos, eles sempre vão querer conhecer a nossa fé e a nossa casa. Você está entendendo isso, amém? Porque eles vão olhar para nós e vão dizer assim: eu preciso saber o que esse cara, o que essa menina tem, que é tão precioso, eu quero saber então. Só um cabra macho, igual Paulo, que entende a missão, que entende a corrida, para ser apedrejado, para apanhar, jogado para fora da cidade, tendo sido dado como morto, levantar, sacudir a poeira, voltar para a mesma cidade para pregar, porque tinha gente ali dentro precisando ouvir de Jesus. E a gente foge dos desafios da gente. E a gente foge das coisas que o Senhor chamou a gente. A gente pega as dificuldades que se apresentam para nós. E a gente diz assim: ah, Senhor, será que foi para isso que o Senhor me chamou?
Mas o Senhor está te chamando, querido, para ser um desbravador, para correr a sua corrida. Não terceirize a sua corrida. Não entregue para outro fazer aquilo que é para você fazer. Corrija a motivação do seu coração. Se você souber para onde você está indo, na verdade, desculpe, se você souber por que você está correndo, você continua a correr. Caminhando para o fim dessa mensagem, qual é a segunda coisa para que possamos correr? Por favor. A segunda coisa qual é, querido? Direção. Ah, querido, você precisa de senso de direção. Mas como assim senso de direção? Querido, você precisa saber que tudo que você faz precisa apontar para Cristo Jesus. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Qual é a direção? Sabe, com muito carinho eu quero compartilhar algo assim, bem do meu coração para os irmãos. Acerca da minha vida, da minha jornada, da carreira a qual nos foi proposta, para mim e para minha esposa. Nós não somos um casal que compartilha grandes revelações assim, sabe? Nós somos um casal que sempre foi chamado para fazer com que os irmãos se voltem às verdades já aprendidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso que na maioria das vezes que eu começo a pregar, eu cito Hebreus 2:1. Porque esse é o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida. Os irmãos estão entendendo isso, amém ou não? E quando eu falo sobre isso, me chama muito a atenção que a coisa mais importante aqui para a direção, talvez você ficasse esperando assim, puxa pastor, imaginei que você ia falar a direção de uma coisa muito diferente, uma coisa muito louca. Não. Paulo disse que o meu alvo é Cristo. Pronto, essa é a direção. Você sabia disso, amém ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa que a gente não explora nas escrituras. Em João 10:9, João escreveu que Jesus tinha dito algo. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Você ouviu isso, amém? Em João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Em outra ocasião, Jesus disse, eu sou o caminho. Em outra oportunidade, Paulo disse, Jesus é o alvo. Irmão, Jesus é tudo, Ele é a direção, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o alvo. Você está entendendo isso, amém ou não? A gente não tem que reinventar a roda do Evangelho, a gente só tem que fazer essa roda girar. E trazer de volta os marcos antigos que nos deixaram os nossos pais. Parar com essa modinha de dizer que tem algo novo demais para ensinar. Não removam os marcos antigos, os quais deixaram os nossos pais. Quando eu tinha os meus 20, 25 anos de idade, sabe qual era a coisa que eu mais me amarrava em fazer? Era buscar uma coisa nova que Deus está fazendo. Um lugar novo que Deus está agindo e tal. Hoje eu estou com quase 40, sabe qual é o maior prazer que eu tenho? Ouvir um ancião de dias sobre a constância dele na caminhada cristã. Constância fala mais forte do que altitude, porque a constância me leva em lugares mais distantes. Você está ouvindo isso, amém ou não? Quando você vai tacar uma pedra para algum lugar, você taca muito para cima ou mais assim? Mais oblíquo. É mais oblíquo o seu jeito de jogar, não é para o alto. Porque pode ir alto, mas vai parar do seu lado. Você está entendendo isso, amém ou não? Quando você quer ir longe, é a constância da corrida. Nós não estamos, lembrando aqui de um jovem pastor, de quase 40 anos de idade, que tem falado isso de forma muito preciosa na nossa nação. Nós não estamos num tiro rápido dos 100 metros, nós estamos numa maratona. Você ouviu isso, amém ou não? E as pedras preciosas que me jogam pelo caminho não me tirarão da minha corrida. Para correr então eu preciso de motivação, direção. E qual é a direção? A direção é Cristo. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo a Cristo. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou imprimindo o caráter de Cristo. Por que você está fazendo isso? A minha resposta tem que ser porque eu estou apontando para Cristo.
Essa tem que ser a minha resposta. Tem alguém comigo ainda aí ou não? Amém? Último ponto da nossa mensagem. Você pode até ter maturidade. Preste atenção nisso. Você pode até ter maturidade. Você pode até ter a motivação correta. Você pode até saber a direção a qual ir. Mas sem combustível você não consegue nem sair do lugar quando diga permanecer na corrida. Você entendeu ou não? Então agora a cereja do bolo é combustível. Qual é o seu combustível para correr a corrida com maturidade? O que você acha que é o maior combustível para você correr a sua corrida com maturidade? Sabe o que é a sua maior corrida? Está registrada em Ezequiel 3, de 1 a 4. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 3, de 1 a 4. Os irmãos encontraram, amém? Ezequiel 3, de 1 a 4 nos diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer do rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi e na minha boca me era doce como o mel. Sabe qual é o seu combustível? O seu combustível são as ricas palavras de Cristo. As sagradas escrituras devem ser o seu combustível para essa corrida todos os dias da sua vida. Sabe quando você está se sentindo com medo? Olha para mim aqui, presta atenção, você está com medo? E aí você lembra então o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos e leva minhas águas tranquilas. Ele me refrigera a alma. Por quê? Porque o combustível para eu continuar na corrida, mesmo quando o carro está quase batendo biela, é a palavra de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo, como eu amo o apóstolo Paulo, ele em Colossenses 3,16 liberou uma palavra que eu gostaria, se você puder, põe essa palavra escrita à mão na geladeira, no espelho do banheiro. Colossenses 3,16. Isso tem sido para mim um encorajamento diário. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha para mim aqui, por favor. Eu libero sobre você a mesma palavra que Paulo liberou ali, mas por favor, longe de querer me comparar a Paulo, é apenas fazendo uso das sagradas escrituras, amém? Eu libero para você que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se você estiver cheio da palavra de Cristo, você tem combustível para ir até o dia de Cristo para você e viverá em novos céus e nova terra ao lado dele por toda a eternidade. Sabe, preste atenção. Alguns anos atrás eu li um livro. E esse livro me abriu os olhos para tantas coisas as quais eu estava. Às vezes a gente lê as escrituras e nada deve substituir as escrituras. Você ouviu isso, amém ou não? Bons livros servem apenas para apoiar algumas coisas as quais não tínhamos compreensão sobre o que as sagradas escrituras nos dizem, mas nunca devemos substituir a leitura da palavra por qualquer outro livro. Os irmãos entenderam isso, amém? Mas algum tempo atrás eu li um bom livro, e esse livro dizia assim, que todas as vezes que você se sentisse com sofrimento, achando que estava difícil para você, vai conversar com Jeremias. Vai conversar com Jeremias. Porque quando você for conversar com Jeremias,
Jeremias vai dizer assim: eu amaldiçoo o dia que minha mãe me deu a luz. Jeremias vai dizer assim: Senhor, eu sou muito novo para falar alguma coisa. E aí o Senhor vai dizer assim: não diga que você é jovem demais, porque fui eu que te escolhi. Quando você estiver prestes a desistir de alguma coisa, Jeremias vai te dizer o que ele e Deus conversaram. Jeremias vai dizer assim: eu tinha dito para mim mesmo que eu não pregaria mais, que eu me calaria e nunca mais falaria do livro dessa lei, mas um fogo ardia em meus ossos e eu não posso contê-lo. Quando você estiver vivendo dias onde o peso do pecado está te consumindo e você não tem coragem de abrir seu coração, sabe? Aí Davi no Salmo 32 vai dizer assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram. Então confesse o seu pecado e vença. Irmãos, que esse livro seja o combustível da sua vida. Nesse livro você pode conversar com Jeremias, você pode conversar com Ezequiel, você pode conversar com Davi, você pode conversar com Moisés, você pode conversar com todos os mentores da história do evangelho e do cristianismo que nós temos aqui. Você está entendendo isso, amém, querido? Para finalizar essa palavra, eu quero trazer então um encorajamento para você. Nós traçamos sobre duas coisas aqui, que nós devemos o quê? Correr, mas devemos correr com maturidade. Agora preste atenção, se você correr com maturidade, você fará o que Caleb fez. Caleb, já em idade avançada, disse: eu já sou velho, mas eu tenho hoje o mesmo vigor da minha mocidade. Sabe por que Caleb disse isso? Porque ele correu a sua própria corrida com maturidade, sabendo qual era a sua motivação, tomou a direção certa e utilizou do combustível ideal, utilizou das sagradas escrituras na sua vida. Os irmãos compreendem isso aqui, amém?